Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Ano eleitoral e a hora da seleção e da escolha. O desafio da conquista do voto é o nosso assunto na entrevista de hoje. Nós recebemos Antônio Lavareda, cientista político, pesquisador, diretor-presidente da MCI Estratégia e autor de 7 livros na área de opinião pública e comportamento eleitoral. Lavareda, obrigada por estar aqui. Mas, Lavareda, eu queria começar com isso que está sendo o escândalo da hora, a CPI do Cachoeira, o envolvimento de Demóstenes Torres, que surpreendeu o universo político. Nós podemos afirmar que Demóstenes Torres é um político terminal, considerando o peso dessas denúncias, ou, como Maluf, Collor, até o Zé Roberto Arruda, o Jader Barbalho, ele pode dar a volta por cima no futuro e resgatar a imagem? Em primeiro lugar, boa noite, prazer estar aqui. E respondendo à sua questão, é evidente que o Demóstenes pode, ao longo do tempo, se recuperar. O sistema político brasileiro, o sistema partidário eleitoral que nós temos, permite isso com maior facilidade do que em outros países. De sorte que nada mais simbólico do que na comissão parlamentar de inquérito, que foi instalada no dia de hoje, tem assento, entre outras pessoas que nós poderíamos mencionar, o ex-presidente Collor, vítima, né, de um processo de impeachment em 1992 e que, né, através de alguns percalços de toda sorte, conseguiu resgatar um lugar, um espaço importante e percorrer uma trajetória política que o levou ao Senado. Bom, o eleitor não tem memória? Olha, a sociedade tem memória, né? A sociedade no agregado tem. Há eleitores jovens, eleitores que se envolvem mais ou menos com a política e, como tal, tem níveis de exercício da memória maior ou menor. Mas a sociedade tem memória. Agora, como eu lhe disse há pouco, o sistema partidário eleitoral, né, parte importante do nosso sistema político, é que enseja esse tipo de processo, ou seja, retornos que, às vezes, aos olhos da sociedade, não pareceriam ou não parecem muito importantes, não contribuem para o processo democrático nosso. O PSDB teve um destaque naquela fase de grandes denúncias que acabaram derrubando os ministros da presidente Dilma num combate à questão da corrupção no trato da coisa pública, e houve um empenho mesmo nessa atuação. Entretanto, agora, nessa CPI do Carlinhos Cachoeira e com o envolvimento de um governador tucano, esse esforço do PSDB de luta pela ética na política pode ir por água abaixo? Olha, isso vai depender do que venha a ser apurado em relação ao governador Marconi Perillo. Até o momento não houve nada de conclusivo. Como, ademais, não houve nada de conclusivo em relação a nenhum dos personagens. Obviamente, se o governador vier a ser alvejado de modo significativo nessa CPI, o PSDB sairá arranhado. Agora, é bom lembrar que o partido tem 8 governadores, o partido, como os demais partidos, está presente e tem diferentes feições nas 27 unidades da federação. De sorte, o governador Marconi Perillo é um personagem importante do partido, mas não é central, digamos assim, à imagem partidária. O efeito haverá, mas será relativo. Eu tenho aqui o livro que você trouxe para mim, que foi lançado em novembro, foi isso, né? Novembro de 2011. Como o eleitor escolhe o seu prefeito? Esse ano eleitoral, sem dúvida nenhuma, é um livro que certamente atrai, né, pela curiosidade, né? Quem pode dar essa resposta? Cada eleição não é uma eleição? Cada eleição é uma eleição. Nesse livro, por exemplo, nós trabalhamos, eu e a professora Elcimara Teles, da Universidade Federal de Minas Gerais, que organizou o volume comigo, trabalhamos com artigos, com pesquisas de 32 professores e pesquisadores universitários sobre 12 eleições em capitais em 2008, cada uma delas tem uma história, etc., mas é possível extrair, e nós fazemos isso já no primeiro capítulo, extrair algumas marcas daquela eleição, que talvez venham a se repetir ou não em 2012. São Paulo.
O cenário eleitoral parece que já está delineado. Nós temos indicadores consistentes de que vai haver em São Paulo a polarização PT e PSDB, Serra e Haddad? Olha, nessa eleição em São Paulo, há um terceiro personagem afora. O candidato tucano e o candidato petista, um terceiro personagem, que é o candidato Gabriel Chalita, que vem, né, que se apresenta com a legenda do PMDB, o que significa um volume de recursos importante. O recurso principal para uma candidatura, sobretudo em eleições municipais, é tempo de televisão. Em 2008, 70% dos candidatos que foram vitoriosos nas eleições de capitais, eles tinham o primeiro maior ou o segundo maior tempo de televisão. Essa força, não é, da campanha de tempo de televisão, de presença na mídia da candidatura do Gabriel Chalita pode, né, ajudar a despolarizar e performar um modelo mais, digamos, triangular da disputa no primeiro turno esse ano em São Paulo. Mas o tempo e as campanhas é que vão nos falar sobre isso. Agora, Lavareda, essa questão eu entrevistei os candidatos, e a exceção de Serra, que não veio ainda, e eu tenho certeza que ele virá. Mas os candidatos, os demais, se apresentaram como o novo. Eles estão persuadidos que o eleitor quer o novo. Há indicador de que é isso mesmo? Porque nas pesquisas iniciais, Serra sai na frente e ele já é um político experiente e tendo participado de várias eleições. Olha, nas pesquisas nas quais se indaga ao eleitor qual é o perfil ideal, digamos, do candidato a prefeito, não só em São Paulo como nas outras capitais, nos grandes municípios em geral, as características que se apresentam como mais importantes são história do candidato, ou seja, experiência do candidato, propostas do candidato, né? Desempenho do candidato na campanha, atributos pessoais. Eu reportei 4 características e uma delas, importante, é a experiência anterior. Ou seja, os candidatos podem, e em alguns casos devem apresentar traços novos, mas é muito importante para o eleitor avaliar a trajetória desses candidatos. O Brasil, desde o final dos anos 80 e a partir dos anos 90, ficou muito ressabiado com um grau excessivo de novidade no que toca a disputas majoritárias. Sempre quer saber o eleitor um pouco da história, um pouco da experiência, um pouco do currículo, enfim, dos candidatos. O tempo dirá, né? A história de cada um, que peso vai ter na escolha do voto. Exatamente. Muito obrigada, Lavareda. Uma boa noite. Obrigado a você e boa noite. E eu volto com você.